Olá, hoje nós vamos falar sobre funções oxigenadas, o que seria, além de carbonos e hidrogênio, possui átomos de oxigênio também, tá? Essa daqui é a última matéria do primeiro bimestre, tá? O último capítulo que tem na apostila de vocês. Galera, então a gente vê que tem alcoóis, que seria a hidroxila. O que seria isso? É quando a gente tem um OH ligado a uma ramificação, tá? A um radical. Então, por exemplo, eu coloquei aqui uma cadeia, tá? Sempre que a gente tem essas pontas, significa que é um carbono, tá? Em cada ponta a gente tem um carbono. E olha aqui, ó, esse daqui tá saindo de um carbono. Então, ele é um radical, uma ramificação, igual eu ensinei pra vocês na outra aula. Então, essa ramificação tem um OH. Então, quer dizer que é uma hidroxila, tá? Como é que fica essa nomenclatura aqui, ó? É o prefixo mais o intermediário. E agora a gente muda, de vez ser o O, vai ser OL, tá bom? Essa daqui é a oficial. Também tem a usual, que seria álcool, mais o nome do radical, mais ico. Vamos ver como é que fica aqui, ó. Coloquei aqui um exemplo de uma cadeia bem simples. A gente tem aqui o MET, que só tem apenas um C. E aqui a gente tem o OH. Como é que vai ficar isso daqui? Só tem um C, eu coloco o MET. É ligação simples, tem o OH, então eu coloco OL. Então, como é que ficou? Metanol. Olha aí, gente, que legal. Metanol. Vocês já ouviram falar bastante, agora vocês sabem como é que funciona, tá bom? O que a gente tem, quais átomos tem nessa molécula, tá bom? E aí, esse daqui é o oficial, vocês precisam aprender bem. O usual é como? Álcool. Aí a gente precisa colocar o nome do radical. Qual é o nome do radical? MET, mas quando a gente fala de ramificação, a gente coloca o il. Então, fica metil. Metil e acrescenta aqui, ó, ico, tá? Então, álcool metílico, certo? Bem simples, galera. Agora, a gente vai ver um pouquinho sobre enóis. Vamos lá. É a hidroxila, que a hidroxila é o OH, né? Mais um carbono com dupla ligações. Então, aqui eu coloquei um exemplo para vocês, ó. A gente tem a hidroxila, né? E aí tem um carbono com dupla ligação, tá bom? Aqui eu coloquei os risquinhos para vocês entenderem que, como esse carbono ele só tem duas ligações aqui, ele sempre vai precisar ligar mais dois átomos aqui, tá bom? Esse carbono ele já tinha uma, duas, três, e aí ele vai precisar ligar alguém aqui depois, tá bom? Ó, como que fica a nomenclatura? É o prefixo mais o intermediário mais o OL, né? Então, aqui, como é que fica isso daqui, galera? A gente tem dois carbonos é et. Coloquei aqui et. Uma ligação dupla é en. E a gente finaliza com o OL. Finalizamos com OL. Etenol, tá bom? Aqui, coloquei mais um pra vocês. Galera, ó, quando a gente tem uma cadeia carbônica e a gente precisa enumerar ela, tá? A gente vai começar por onde que a gente tem o primeiro radical, tá? Como a gente tá falando aqui desse álcool, a gente começa enumerando onde ele tá mais perto, tá bom? Então, a gente enumerou essa cadeia, a gente enumera a quantidade de carbonos. Então, a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos, tá bom? E primeiro, pra gente começar a enumerar, a gente coloca os radicais, as ramificações primeiro, tá bom? Então, eu tenho aqui essa ramificação, é um 5. No quinto carbono, eu tenho um metil, certo? Metil por quê? Só tem um carbono, certo? A gente tem 6 carbonos aqui, então eu coloco hex, tá bom? No segundo carbono, eu tenho uma ligação dupla, então eu coloco no segundo carbono, ligação dupla é en. E também no segundo carbono eu tenho o OL. O OL fica por último, tá bom? Deu pra entender? Aqui, fenóis. Vamos ver aqui. É a hidroxila. Ligados a um anel aromático, tá bom? O que seriam os anéis aromáticos, galera? Quando fica fechadinho assim, tá bom? Então, aqui a gente tem uma hidroxila ligada a um anel. Aí, a gente coloca hidroxi, tá aqui, ó, mais o nome do hidrocarboneto. Essa
esse anel aromático a gente chama de benzeno. Então, a gente colocou aqui, ó, hidróxi. E qual é o nome do hidrocarboneto? Benzeno, tá bom? O nome que a galera usa, usual, é o fenol, tá bom? Isso aqui é o famoso fenol. Fácil de lembrar, tá? Olha aqui. Aqui a gente já tem mais de uma ramificação. Então, eu coloquei, ó. Eu começo a contar o carbono, tá bom? Então, eu tenho o carbono 1, 2, 3, 4, 5, 6. Em cada ponto tem um carbono, tá bom? Então, eu tenho aqui no 1 e 2, 3. Então, no 1 e no 3, eu tenho uma ramificação. Então, eu coloquei, ó, 1,3 di. Por que di? Porque eu tenho duas ramificações. Aí, eu coloco hidroxibenzeno, tá bom? Ó, porque nas duas é o OH. Nas duas é hidroxila, por isso hidroxi, tá bom? Bem simples, né? Bom, vamos ver um pouquinho sobre cetona. A cetona a gente vai ter aqui um C dupla O ligados a 2 carbonos, tá bom? Como é que fica a nomenclatura? Prefixo mais intermediário mais ona. Esse aqui é o oficial. Ou, né? Tem o radical mais cetona, a gente pode colocar, que seria usual, tá bom? Olha aqui esse exemplo, é bem simples. Quando você vê um C ligado a 2 carbonos e dupla O, a gente sabe que é acetona, tá bom? Então, olha aqui, gente, muito simples. Nessa cadeia carbônica, nós temos 3 carbonos. Quando é 3 carbonos, é prop, certo? Só tem ligação simples entre eles, então é an. E a gente finaliza com o quê? Com o? Não, a gente finaliza com ona. Vamos finalizar com ona, por quê? Porque é uma cetona, certo? Então, propanona, tá? Olha aqui, esse outro, a gente tem 4 carbonos, então é but. Só tem ligação simples entre os carbonos, então é an. E como que tem uma cetona aqui, a gente termina com ona, beleza? Galera, e aqui embaixo, o nome usual, ó, o que seria o nome usual? O radical mais cetona. Qual é o radical que nós temos aqui, ó? O radical etil, tá? Então, eu coloquei aqui etil porque tem 2 carbonos, certo? Esse é o radical. Aí, depois a gente coloca o segundo radical, tá? Sempre o radical maior, depois o menor. Esse aqui só tem um carbono, então é met. Etil, metil e a gente finaliza com cetona, tá bom? Esse daqui, ó, a gente tem um carbono aqui e um carbono aqui. Então, a gente colocou di, por que di? Porque tem 2, 2 vezes. 2 vezes metil e acetona pro final, beleza? Olha aqui, aldeídos. Carbonila pesa em carbono primário, tá bom? Um exemplo aqui pra vocês, ó. O prefixo mais intermediário mais al, que seria o oficial, esse aqui, tá bom? Então, nós temos aqui um exemplo bem simples. Quantos carbonos nós temos nessa cadeia? 2. Quando é 2, é et. Beleza? E aí, a gente coloca an, porque só tem ligação simples entre os carbonos. E aí, como que é um aldeído? Aí, a gente coloca o al, tá? Etanal, beleza? O último aqui pra vocês, éteres, o que seria? Eu coloquei aqui errado, ó. São tantos nomes que a gente acaba se confundindo. O oxigênio ligado a 2 radicais, tá bom? Então, eu tenho o oxigênio aqui, ele vai estar ligado a 2 radicais. Como é que a gente vai escrever? Galera, é o prefixo, tá? O mais simples, mais o oxi, e depois o hidrocarboneto da cadeia mais complexa, tá? Esse aqui é o oficial. Olha aqui, é muito simples pra vocês, ó. Eu tenho o oxigênio ligado a 2 radicais, tá bom? Então, eu coloco met, que é desse primeiro, eu só tenho um carbono, então eu coloquei met, tá? No meio eu coloco oxi, tá bom? Então, no meio eu coloquei oxi. E aí, no final, met de novo, que é a outra
a outra ramificação que eu tenho. E aí, a gente termina com o AN, porque só teve ligação simples, e o O, tá bom? Aqui, mais um, ó. Eu sempre começo pelo prefixo da cadeia mais simples e depois pela mais complexa. Olha aqui, ó, qual é a mais simples, qual é a mais complexa? Essa daqui tem 2 carbonos e aqui só tem 1 carbono. Então, se tem que começar com a mais simples, eu começo com essa. Então, eu coloquei aqui, ó, met, aí eu coloco o oxi no meio e, por fim, eu coloco a mais complexa, que é o et de 2 carbonos, etano. Deu pra entender? Bem simples, né, galera? Eu espero que vocês tenham compreendido, tá bom? Qualquer coisa, pode mandar a dúvida de vocês. Galera, se você tem algum professor que você goste na internet, pode ir lá, tá bom? Dá mais uma olhadinha pra vocês ficarem craques. Pode dar mais uma olhadinha também na apostila de vocês, que tá bem completinho o assunto, tá bom? Beijão, tchau, tchau.